Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falando de Cinema e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a notícia que abalou as estruturas dos fãs de quadrinhos e de filmes de super-herói. James Gunn foi escolhido como o co-presidente do DC Studios, vai ser o novo Kevin Feige da DC. Nossa! E aí, será que isso aí vai dar certo? A gente vai descobrir isso depois da vinheta. Provavelmente você está vendo esse vídeo ser postado nessa data e dizendo: nossa, Igor, mas já tem muito tempo essa notícia, você está muito atrasado nas suas informações. Obviamente eu fiquei sabendo dessa notícia no dia que ela foi liberada, mas eu não queria vir aqui fazer um vídeo que fosse exatamente assim. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falando de Cinema e hoje eu tenho uma notícia bombástica para vocês. James Gunn foi escolhido para ser o Kevin Feige da DC. Tomara que essa escolha traga bons resultados, bons filmes, boas séries e o futuro da DC promete ser brilhante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Então a ideia aqui não é somente contar essa notícia, caso ainda tenha alguém que não saiba, mas explicar tudo o que já aconteceu desde esse anúncio até a data da gravação desse vídeo. Discutir um pouquinho sobre notícias que já saíram, sobre o futuro da DC. Eu assisti o Adão Negro, então isso vai acrescentar aqui a nossa conversa. Então vai ser um vídeo bastante legal, fica até o final que eu vou entregar aqui um conteúdo bastante interessante para você. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, lá para 2008, quando a Marvel iniciou o seu universo cinematográfico, já existia o Marvel Studios, então todos esses primeiros filmes já estavam no guarda-chuva da Marvel Studios. A DC não foi por esse caminho, porque o universo compartilhado da DC começou lá em 2013, com o lançamento do Homem de Aço, dirigido pelo Zack Snyder, e depois em 2016 veio o Batman vs Superman, e também o Esquadrão Suicida. E até então, esses filmes que foram feitos não estavam no guarda-chuva de nenhum estúdio específico dentro da Warner. A DC era uma marca, uma subsidiária da Warner, mas não havia um estúdio específico para os filmes da DC. E aí, lá em 2016, a Warner decidiu criar um estúdio focado somente para a DC, que foi a DC Filmes, que a princípio foi presidida lá pelo Geoff Johns, um cara dos quadrinhos, só que acabou que não deu certo. Depois veio o Walter Hamada, que recentemente também saiu da DC Filmes e agora, se não me engano, assinou até com a Paramount para produzir um monte de filme e de série lá também. Só que de lá para cá aconteceu um problema, porque toda a construção da Liga da Justiça, que começou no Homem de Aço, aí veio o Batman vs Superman, aí veio o Esquadrão Suicida, e aí veio a Liga da Justiça de 2017, todas essas coisas foram muito atropeladas, alguns não deram resultado de bilheteria, outros não foram bem com crítica, outros não foram tão bem com o público, e a DC precisava colocar a ordem na casa em relação ao seu universo compartilhado, porque os filmes que são isolados, o Coringa, ou o filme do Batman, do Matt Reeves, que veio recentemente, todos esses filmes foram filmes que deram dinheiro, que fizeram sucesso, que foram bem de crítica, de bilheteria. O filme do Coringa fez mais de 1 bilhão de bilheteria, foi um sucesso de crítica, e com todos os problemas que houveram em relação ao universo que foi a princípio criado pelo Zack Snyder, com o Superman do Henry Cavill, o Aquaman do Jason Momoa, a Mulher Maravilha sendo a Gal Gadot, o Flash sendo o Ezra Miller, tudo isso meio que ficou esquisito, os filmes estavam querendo meio que se desvincular um pouquinho da linguagem, do tom que o Zack Snyder estava usando nos seus filmes, então ficou essa coisa meio bagunçada e tal, e os fãs não sabiam quais eram os planos que a Warner tinha para esses personagens. E aí, vai fazer um reboot? Vai continuar o que o Zack Snyder fez? Vai fazer o que o pessoal tá chamando de soft reboot, que aproveita um ator, aproveita um personagem que deu certo antes, traz ele pra cá, mas muda um pouquinho? Não houve e não há muito esse papo reto da Warner com os seus fãs, né? Eu até falei isso num vídeo recente que eu fiz aqui do canal sobre o futuro da DC nos cinemas. E aí a Warner anunciou o filme do Adão Negro, que é um inimigo nos quadrinhos, um clássico inimigo do Shazam. A gente teve o filme do Shazam, que foi um filme com um orçamento bem pequeno, mas que deu um resultado legal. Eu, particularmente, até hoje não assisti esse filme, não sei se é bom, né? O pessoal fala que é bem engraçado, mas há muitos anos atrás, muito antes até de anunciarem que teriam um filme do Shazam, já havia rumores de que a Warner/DC pretendia fazer um filme do Adão Negro e que o The Rock, inclusive, já estava na jogada, sendo soldado. Não sei se ele chegou a assinar contrato, alguma coisa assim, mas o que importa é que depois que teve o lançamento do Shazam, finalmente foi anunciado que nós teríamos um filme do Adão Negro. E aí o The Rock estava prometendo
que o filme do Adão Negro ia mudar a hierarquia de poder dentro da DC, que esse filme ia ser divisor de águas dentro da DC. E aí eu, particularmente, quando veio o trailer e mostrou que teria a Sociedade da Justiça, eu fiquei animadíssimo e eu falei, eu tô indo ver o Adão Negro pra ver a Sociedade da Justiça. Aí ontem, né, na data de gravação desse vídeo, eu finalmente assisti o filme do Adão Negro e, cara, que filme horroroso, cara. Horroroso, filme brega. O filme parece que foi feito nos anos 90. Nossa, cara, eu, particularmente, eu sei que tem muita gente que gostou, mas eu particularmente achei o filme uma porcaria. Tem coisas boas, e como eu queria muito ver a Sociedade da Justiça, para mim a Sociedade da Justiça funcionou tranquilamente. Eu achei animal o Gavião Negro, eu achei ótimo o Pierce Brosnan como Senhor Destino, eu até gostei do Esmaga-Átomo, eu vi muita gente reclamando do Esmaga-Átomo, achei que a Ciclone ficou meio que sobrando, ela não fede nem cheira, não faz muita coisa no filme. Eu acho até que o The Rock tá bem no papel como Adão Negro, mas a história, o roteiro do filme é um roteiro qualquer nota, sabe, muito qualquer coisa, e é muito estranho. Eu vejo até o Dalia Nogari, por exemplo, um grande crítico do YouTube, que eu recomendo que vocês todos se inscrevam no canal dele, que é um conteúdo excelente. Ele falou uma coisa bem verdade, esse filme está sendo muito marketeado, e o próprio The Rock está fazendo isso. É tipo assim, assista ao filme que tem uma cena pós-crédito que vai mostrar que o futuro da DC promete. E de fato, né, isso não é bem um spoiler, porque o The Rock já estava falando isso com entrevista no marketing do filme, falando o seguinte, a cena pós-crédito do filme do Adão Negro mostra o retorno do Superman, o Henry Cavill. Uma cena que não faz nenhum sentido com toda a trajetória que o filme teve, né? Mas tudo bem. O que importa é que o Henry Cavill voltou para o universo normal da DC. Ele, tipo assim, ele não tinha falado que ele ia sair, né, oficialmente, mas não tinha falado se ia voltar, não tinha contrato, a Warner não tinha anúncio de filme do Superman. Vale lembrar que a Warner não cancelou oficialmente os outros projetos de Superman, tanto de continuação do Henry Cavill, mas lembra que ia ter o Superman negro que ia ser produzido pelo J.J. Abrams, e isso não foi oficialmente cancelado pela Warner ainda, tá? Então, teoricamente, nós vamos ter uma sequência ou do Homem de Aço, ou então de um filme do Adão Negro, ou qualquer outro filme, e em algum momento a gente vai ter uma porradaria ali entre o Adão Negro e o Superman, que vai ser interessante de se ver, pelo menos. E aí, pouco tempo depois que o Adão Negro foi lançado, a DC finalmente faz esse anúncio bombástico de que o James Gunn vai ser o novo Kevin Feige da DC e que elas vão encerrar a DC Filmes e iniciaram a DC Studios. Bom, James Gunn todos nós já conhecemos, né? O cara que na Marvel, enquanto a Marvel tá, assim, entre aspas, jogando no seguro ali, fazendo o filme dos Vingadores, em 2014 o James Gunn dirigiu o filme Guardiões da Galáxia, que foi uma hecatombe no universo da Marvel, porque pegou um grupo de heróis ali, um grupo de pessoas dos quadrinhos que era totalmente desconhecida do próprio público de quadrinhos e fez um filmaço, que é o primeiro Guardiões da Galáxia, mudou a história, o rumo do MCU, e depois teve toda aquela confusão de uns tweets antigos dele que vieram à tona, aí a Disney foi lá e demitiu o James Gunn do terceiro Guardiões da Galáxia, nisso a Warner foi lá e contratou o James Gunn, que entregou o filme do Esquadrão Suicida, que é uma espécie de reboot / continuação daquela versão de 2016 porcaria. O James Gunn fez um filmaço do Esquadrão Suicida e também foi lá e fez a série do Pacificador. E isso foi o James Gunn fazendo a mesma coisa que ele fez com os Guardiões da Galáxia da Marvel, porque o Pacificador é um personagem de categoria Z nos quadrinhos. Até pouquíssimo tempo atrás, ele nunca tinha tido uma revista solo. Ele não era um rival de um personagem, um herói dos quadrinhos. Ele é um personagem totalmente desconhecido, e o James Gunn colocou o John Cena, deu super certo no filme, foi lá e fez a série do Pacificador, que é bastante aclamada tanto por crítica quanto pelos fãs. Então, muito embora esse anúncio do James Gunn tenha surpreendido muitas pessoas por ele ser um diretor de cinema e não necessariamente um cara da indústria, se você parar pra pensar, ele era meio com nome óbvio dentro da DC, já que ele deu tão certo depois dessa era do Zack Snyder. James Gunn vai ser um co-presidente ali do DC Studios, junto com o Peter Safran. Mas quem é esse Peter Safran? Ele é um cara que já trabalha em Hollywood já tem um tempo. Ele já chefiou empresa de agenciamento de atores e atrizes famosos, e também foi o cara que desde o começo estava junto com o James Wan na construção de todo aquele universo do Invocação do Mal. Então os 3 filmes do Invocação do Mal, o filme da Freira, o filme da Annabelle, tudo isso Peter Safran estava envolvido. E ele foi escolhido para estar junto com o James Gunn na presidência do DC Studios. E aí o James Gunn vai cuidar somente da parte criativa da coisa,
enquanto o Peter Safran, sendo um cara de bastidores, de backstage, vai ser o cara que vai cuidar da burocracia, né, no relacionamento com os executivos, vai ser o produtor mesmo. E foi muito bacana o James Gunn contando que a primeira pessoa que ele ligou quando ele recebeu o convite, topou o convite de aceitar esse cargo dentro da DC, foi o próprio Kevin Feige, que deu as maiores felicitações para ele, para mostrar que quem na verdade fica com essa picuinha, essa palhaçada de Marvel versus DC, e quem gosta é Marvete, Decenalta, as tribuzinhas que ficam brigando umas com as outras e tal, isso é tudo coisa dos fãs, nem dos fãs de verdade, né? Dos fãs chatos. E até pouquíssimo tempo atrás, o David Zaslav, que é o novo CEO da Warner Bros. Discovery, tinha falado que em breve iria ser mostrado um plano de 10 anos de planejamento da DC para o seu universo compartilhado, né? O Zaslav deu uma entrevista até mais recente ainda, dizendo que o universo da DC vai ser bem mais coeso, compartilhado, e não vai ter tanta bagunça, né? Ele até deu um exemplo, a gente não vai ter 3, 4 Batmans ao mesmo tempo dentro do universo DC, a gente vai arrumar de fato essa bagunça que está o universo compartilhado da DC. E segundo essas notícias, até a data de gravação desse vídeo não foi revelado qual vai ser esse planejamento. Mas o próprio David Zaslav já falou numa entrevista também que o James Gunn e o Peter Safran já estão terminando esse planejamento e em breve vai ser anunciado quais de fato serão os rumos da DC para os cinemas, né? Eles vão montar essa bíblia, né, que é o termo que eles estão usando, para ver como é que vai ser os próximos anos aí da DC. E o interesse da Warner nos filmes da DC é algo muito grande, porque a gente sabe que hoje em dia os cinemas praticamente sobrevivem e continuam funcionando de forma tão volumosa por conta dos filmes de herói, dos blockbusters que levam pessoas a rodo para os cinemas. Então, o David Zaslav sabe que os filmes de herói dão muito dinheiro, dão muita bilheteria, levam pessoas para o cinema. Ele sabe que eles têm uma marca muito boa, que é a DC, que tem um potencial gigantesco de filme de herói, de filme de anti-herói, de série, de um monte de coisas sobre vários personagens, vários diretores. A DC tem potencial pra caramba e a Warner precisa dessa injeção de dinheiro e que os filmes vão muito bem nas bilheterias, porque o estúdio, a Warner Bros. Discovery, não está muito bem das pernas. Eles estão precisando cortar gastos e enxugar e somente lançar produtos que eles sabem que vão dar retorno. Eles não estão podendo se dar ao luxo de fazer um filme que vai dar prejuízo de bilheteria. E foi mais ou menos o caso do Adão Negro, tá, gente? Eu sei que muitos fãs gostaram do filme, o filme está muito bem recebido pelo público, mas o filme não deu tanto dinheiro assim. O filme custou 200 milhões de dólares e arrecadou 300 e poucos milhões somente, né, até a data de gravação desse vídeo. A expectativa da Warner é que esse filme de fato explodisse e desse muito mais dinheiro. Principalmente porque, muito embora o Adão Negro não seja um personagem conhecido do grande público, é mais conhecido entre os fãs de quadrinhos e os fãs de super-herói, o Dwayne Johnson é um baita de uma super estrela de Hollywood, um dos caras mais bem pagos de Hollywood, e justamente por conta dessa fama que o The Rock tem, ele costuma levar muita gente pro cinema, até por uns filmes bem ruinzinhos assim, mas costuma dar bastante dinheiro e bastante bilheteria, o que não foi muito bem o caso do Adão Negro. Tanto até que o Dale Nogari, mais uma vez citando aqui esse criador de conteúdo fantástico do YouTube, ele falou: eu considero o Adão Negro um fracasso de bilheteria, muito embora muita gente tenha gostado. Só para você ter noção, o filme do Adão Negro foi o 4º maior orçamento do universo compartilhado da DC. E filmes como o filme do Aquaman e o primeiro filme do Esquadrão Suicida tiveram menos orçamento do que Adão Negro e fizeram muito mais dinheiro que o Adão Negro. E o Aquaman, por exemplo, se não me engano, desse universo compartilhado, é o único filme da DC que passou 1 bilhão nas bilheterias. E muito embora o filme tenha tido a melhor abertura da carreira do The Rock, acabou que o filme está bem longe até do top 10 das maiores bilheterias de filmes que o The Rock estava como ator principal. E só para vocês terem ideia, das 10 maiores bilheterias da carreira do The Rock, apenas 3 filmes tiveram um orçamento igual ou maior do que o Adão Negro, que foi o 2 Velozes e Furiosos e o filme do Hobbs e Shaw. Enquanto isso, outros 7 filmes tiveram também menos orçamento do que o Adão Negro e fizeram muito mais dinheiro que ele. Mas e aí, o que o futuro da DC está reservando para os fãs? Bom, a princípio a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver qual que vai ser o planejamento do James Gunn para esse universo compartilhado, esse planejamento aí de 10 anos ou de quase 10 anos. Mas a princípio, todos os outros filmes que estão para ser lançados serão lançados, que é o próximo filme do Aquaman, o próximo filme do Flash,
vai ter filme do Besouro Azul, vai ter segunda temporada do Pacificador, que já tá confirmado, o segundo filme do The Batman, o segundo filme do Coringa. Nesses filmes, a princípio, o James Gunn não tocou, o que eu acho que ele tá certo. E há poucos dias atrás, o James Gunn postou uma foto do Senhor Incrível no Instagram, né, sem legenda nenhuma, e todo mundo começou a especular, será que a gente vai ter o Senhor Incrível aparecendo na série? Vai ter um filme solo do Senhor Incrível? Olha essa arte que o Alex Ross fez do Senhor Incrível. Irada, né? A única coisa que eu não gosto muito nesse personagem é aquele negócio que ele usa na cara, né, que é a forma de um T. Eu sempre achei isso muito bizarro. Fora isso, já foi anunciado que a série dos Lanternas Verdes foi reformulada. Ela já está em desenvolvimento há um bom tempo. Na verdade, um filme do Lanterna Verde se fala desde a época do Zack Snyder, antes da versão de 2017 da Liga da Justiça. Na verdade, eu acho que até antes do Batman vs Superman já se falava num filme do Lanterna Verde no esquema lá da DC. Bom, o que importa é que no final acabou mudando de filme e ia ser uma série dos Lanternas Verdes e que seria focada no Alan Scott e no Guy Gardner. Só que recentemente foi anunciado que a DC vai reformular essa série e não vai ser focada em nenhum desses dois personagens, mas sim no John Stewart. Eu achei essa notícia maravilhosa, sensacional. Primeiro porque para quem cresceu aí nos anos 2000, vai lembrar que o Lanterna Verde lá do desenho da Liga da Justiça que passava no SBT era o John Stewart e era de fato muito bom. Eu acho uma excelente ideia explorar o John Stewart no universo DC. Se não me engano, até aquele Lanterna Verde que aparece no Snyder Cut era o John Stewart, alguma coisa assim. Se não me engano, esse eu não tenho de fato certeza. Mas isso aí eu boto fé pra caramba. Fora isso, o Henry Cavill falou que tá bastante ansioso para finalmente conversar com o James Gunn sobre o futuro do Superman no cinema. E eu espero, cara, do fundo do coração mesmo, que eles consertem esse Superman. Eu não sou um fã do que o Zack Snyder fez com o Superman no passado, só acho interessante o que fizeram com ele, tanto na versão de 2017 e também na própria versão do Snyder Cut, colocando nele um tom mais otimista, mais de esperança, e não querer transformar o Superman num vilão, ou como um símbolo, sei lá, de desesperança, de hipocrisia, né, como o Zack Snyder tentou fazer, por exemplo. Então eu espero, e já foi até dito que o Henry Cavill até quer essa abordagem mais esperançosa, mais positiva pro Superman, que eu acho que combina muito mais com o Superman dos quadrinhos. Eu acho o Henry Cavill ótimo, combina muito com o personagem, e tomara que ele seja muito bem tratado agora no universo compartilhado da DC. E uma coisa que está sendo bastante repetida, tanto pelo The Rock quanto também pelo próprio James Gunn, é que a partir de agora a DC/Warner irá ser uma empresa mais focada também em fazer aquilo que os fãs querem ver. Inclusive, o David Zaslav falou exatamente esse negócio. Ele falou, a partir de agora, a Warner vai produzir somente coisas que têm demanda, que as pessoas querem ver. Né? A gente não tá podendo, a gente não tá com condição de ficar fazendo experimentação dentro da Warner. E recentemente, o James Gunn até fez um tweet falando sobre o Release the Ayer Cut, né, da galera que tá pedindo para a versão do David Ayer, do primeiro Esquadrão Suicida, ser também liberada pela Warner. Eu não tenho certeza se isso vai acontecer, né, já que nós tivemos o Snyder Cut. Acho que a Warner não deve ceder nesse ponto, ainda mais agora na situação que ela está. Mas o que o James Gunn estava querendo dizer é tipo assim, galera, a gente sabe o que vocês estão falando, o que vocês estão pedindo, o que vocês estão discutindo, e a gente está de olho nisso e vamos trabalhar para atender as expectativas dos fãs. Essa aproximação da Warner com os fãs eu acho fundamental. Falei num vídeo aqui há um bom tempo atrás, antes de James Gunn ser anunciado, antes da estreia do Adão Negro, né, a gravação do vídeo, o vídeo foi passado durante a estreia, mas foi gravado antes, né, e finalmente parece que eles atenderam esse pedido aqui de um fã da DC. Eu tenho um monte de quadrinhos aqui na minha estante e grande parte deles são quadrinhos da DC. Eu amo a Marvel nos cinemas, eu amo a Marvel nos quadrinhos também, mas também sou um grande fã da DC, dos quadrinhos e também dos filmes. Eu espero que de fato eles possam consertar essa casa aí do universo compartilhado. E o James Gunn é um cara de bastante confiança, porque ele é bastante criativo, tem experiência com franquia, tem experiência com super-heróis. O Peter Safran é o cara executivo que sabe de bastidores, tem tudo para dar super certo essa nova empreitada da Warner/DC. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O que você espera dessa liderança do James Gunn com o Peter Safran agora em frente da DC Studios? Qual que são as suas expectativas para o futuro da DC? Personagens que você queria que tivesse um filme ou que tivesse uma série na HBO Max? Deixa tudo aqui nos comentários. Considera se inscrever aqui no canal Falando Cinema. Vira e mexe eu tenho postado não somente vídeos, mas também muitos shorts, tanto aqui no Instagram, mas também no TikTok, também no Instagram do Falando Cinema. Siga a gente nas outras redes sociais. Deixa um like nesse vídeo. E você que é inscrito, clica no sininho
e ativa as notificações, porque aí o YouTube vai te avisar sempre que tiver vídeo novo e novidades aqui no canal, beleza? E acompanhe também a aba da comunidade, que vira e mexe eu tô postando coisas lá, beleza, pessoal? Então é isso, muito obrigado pela sua audiência até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!